E olha que interessante, ele estudou o lucro dos, entre aspas, day traders, porque não existe day trader pessoa física, só existe se você tem fabricador de corretagem. E ele estudou de 2012 a 2018 pessoal que faz day trade com mini índice e mini dólar. E olha como as corretoras foram aprendendo a tirar o dinheiro do pessoal. Vamos ver o próximo. Aqui é ao contrário. Aqui é o lucro das corretoras. Então nós temos aqui o prejuízo pessoa física e nós temos o lucro das corretoras. Nosso amigo Alucindos fez essa combinação com os gráficos do Bruno Giavanetti. E aí você vê em verde as corretoras, aqui em cor de laranja, pessoa física. E o interessante é que foram criando call, corretagem grátis, sistema sei lá o que, inteligência artificial, não sei o que lá. As corretoras foram aprendendo como tirar o dinheiro dos bobo-alegres que acham que são day trader, né? Então, day trade para corretora, day trolha para os bobinhos que acham que são trader. Vai tomar no cu! Olá, senhores e senhoritos, aqui é Yannick Gaia e você está comigo mais um vídeo do canal. Então, o vídeo de hoje volta a deixar no tédio quem gosta de ouvir de capô de fusca e chavasca para tocar no assunto de ativos. Então, recebi alguns comentários interessantes que decidi até comentar agora aqui a respeito, como um deles o fato de um inscrito do canal agradecer por conseguir embarcar no upside agora do final de ano das ações lá da Sanepar, que vem beirando acima dos 55% de uma porrada só, e qual eu fiquei bem feliz até por ele, e também fez por mim porque eu também tava nessa. Mas através desse comentário que também vem e me surge a questão de comentar que, amigos, pensem muito bem após terem com a confiança própria, sentimento que estão entendendo o que estão fazendo e nunca venham a fazer nada com a grana de vocês, como investir em algo, entendeu? Seja cripto, casa, carro, fundo imobiliário, ETF ou mesmo ações, comprar algo por ser influenciado, porque vai ser o seu capital ou o seu patrimônio na reta. Muitas vezes os influenciadores podem ter seus motivos ou intenções diferentes de seus pontos de vista e investir em algo que não se entende o porquê que alguém está investindo. Fará você dormir mal à noite, ficar paranoico às vezes com a renda variável, até mesmo vendendo o fundo da queda do ativo em total pânico porque você não sabe porque comprou aquela coisa. Por isso, o melhor conselho que eu posso dar, além de só faça suas decisões com confiança própria, vá, caso for fazer, colocando um pé de cada vez na água, porque um momento você pode cair na traquinagem de um colega ou um influencer dizer que a piscina está quentinha e você mergulhar de cabeça na água fria e ainda bater com a testa no fundo da piscina. Capiche, cabrão. Fato é que meus motivos de ter citado também a Sanepar em muitos vídeos é porque ela está dentro dos diversos setores perenes que eu já falei em vídeos lá atrás e vem comentado às vezes desde aquela época de 1 ou 2 anos atrás que eu comecei a fazer vídeo falando de finança no canal, entendeu? Então aquela ação da Sanepar ela teve muito tempo espancada pelo mercado e posso até explicar para os senhores em próximo vídeo em que também é pedido do inscrito, já me pediram para entender como exatamente eu escolho as ações que eu compro e o tipo de avaliação que eu realizo. Ou até mesmo alguns perguntaram: nossa, Yanni, você não gosta de ação de banco, mas por quê? Alguns me falam que, pô, cara, por que você não gosta de fundo imobiliário?
Eu até comentei rapidinho a respeito do fundo imobiliário, mas quando eu for falar de todas essas coisas, por que eu não gosto de ação de banco, por que eu não gosto de fundo imobiliário e como que eu faço para escolher as ações, pelo motivo que eu escolho, primeiro eu preciso, para fazer isso com uma maior eficiência, eu preciso antes desmistificar algumas coisas, e algumas coisas serão desmistificadas ainda nesse vídeo, e vai se tratar a respeito de dividendo, como basicamente o mercado também precifica uma ação, que eu acho que talvez eu nunca tenha explicado nem o básico do básico disso para a maioria de vocês aqui, e como o mercado, além dos influencers do YouTube, vêm e manipulam os investidores sardinha, ou no caso pessoas físicas, para acabar deixarem o dinheiro delas, grande parte na mesa, para sustentar junto das corretoras autônomas, tanto como as dos bancos, num fato que se aplica até mesmo até as exchanges de cripto. Então, é como basicamente usar a sensação de fazer você se sentir esperto, seguindo especialistas deles, entendeu? Danos, fortunas para eles. De certa forma, eles tentam fazer com que o mercado pareça um negócio extremamente complicado para você depender das dicas deles, que no caso fará muitas vezes você gerar tanto patrimônio que vai largar muito dinheiro na mesa e também muito dinheiro no bolso fundo do Estado através de impostos. Então, meus caros amigos, o que se trata o que eu vou introduzir para vocês aqui agora? Primeiramente, nos últimos meses, quem acompanha investimentos, está acompanhando as notícias de mercado, né, aqui em Brasólia, tem reparado que a gente sofreu um rally de alta nesse último mês. E vou explicar um fenômeno para vocês que geralmente acontece vamos dizer assim, nesses anos que eu estou investindo no mercado. Umas 70% das vezes, na maioria dessas vezes, ou seja, 70% das vezes, assim, numa estimativa minha, pessoal, pelo que eu vi nos últimos tempos, e você pode ver isso em qualquer gráfico do Ibovespa também. Eu não vou pegar aqui agora porque é desnecessário eu botar isso na tela, porque é muito simples você ver se você quiser. Geralmente existe um feeling, né, das pessoas pegarem um dinheiro que geralmente conseguiram a mais no final do ano, tipo, por exemplo, o 13º, um otimismo aí perto de novembro, dezembro, Natal, o pessoal saindo de férias e tal. Aí o pessoal recebe o 13º, algumas pessoas vão lá e toram um décimo, um bônus. Muitas pessoas recebem participação de lucros de empresas, os PRs, os PRLs aí, e investem essa grana, entendeu? E geralmente isso daí é um dos motivos também que faz acontecer o rally de alta nos investimentos no final do ano, na maioria das vezes, principalmente quando o ano em si não está um ano terrível. Até mesmo na época da pandemia, pessoal, teve rally de alta no final do ano. Como posso mostrar aqui para vocês aqui, ó, nesse gráfico aqui do Estados Invest do Ibovespa, ó, observem só. Aqui a gente tem um gráfico do início de 2020 até o final de 2020. Observem que mesmo no Corona Crash, que foi o crash do coronavírus, a bolsa se recuperou um pouco, mas observem aqui, ó, a partir do final de setembro até o final do ano teve um rally de alta aqui, ó, olha a subida. Saiu ali o lixo do Ibovespa, veio de 94 mil pontos e bateu ali 119 mil pontos, entenderam? Então, geralmente o rally de final de ano ele é um fato até meio que comum e conhecido já por quem está há bastante tempo no mercado, entendeu? É interessante eu estar explicando isso para vocês. Então, onde eu quero chegar com isso, afinal de contas, é o seguinte: existem coisas que são meio que previsíveis e não previsíveis, outras são um iê do mercado, das corretoras, etc., que fazem os leigos, né, caírem aí numas armadilhas de urso, né? Então, por exemplo, a gente tem um rally de final de ano, a gente tem a taxa de juros também que manipula os investimentos. Por exemplo, se a taxa de juros está muito alta, pagando 14% real de juros no Tesouro Direto ou no CDs de banquinho, no CDB, né? Desculpa. O pessoal não vai querer correr risco, entendeu? Na renda variável.
Entendeu? Então, que nem esse ano agora, por exemplo, a gente tá vendo a taxa de juros começando a cair, porque lá no governo Biruliro, o Paulo Jegues já subiu a taxa de juros no final do mandato, já se adiantou o movimento inflacionário que ia ter, coisa que a gente fez ano passado. Tem países que tá subindo a taxa de juros agora esse ano ainda, ou seja, tipo, o boi correndo atrás da carroça, né? Tipo, descendo a ladeira a carroça, o boi tentando correr atrás da carroça para pegar a carroça. Tipo, um movimento atrasado, com delay, né? Então, o mercado, ele ganha um turbo, né, cara? Tem o rally de final de ano, tem a inflação do Brasil caindo, enquanto o externo subindo, né? Então, isso contribui ainda mais para o efeito de rally de final de ano, né? E às vezes o pessoal não entende, é leigo, né? E acaba caindo naquele que sempre vai ter aqueles clickbaits de canais do YouTube. Nossa, Ibov subindo não sei quantos %, agora vai. Aí o pessoal começa a pegar aquelas ações de empresa em recuperação judicial, quase falindo, tá ligado? Falando, nossa, agora o mercado vai subir as ações de risco, não sei o que. O pessoal começa, os investidores institucionais, né, que estavam com os ativos bem lixo, segurando um tempo, eles começam a desovar essa tranqueira no mercado, né? E os bobão, sardinha, vai lá e compra tudo aquelas tranqueiras, porque acha que aquele rally do Ibovespa, alguma coisa, vai subir, qualquer lixo vai subir, né? E sempre tem aquele negócio de indicação de influencer, né? Que até citei no vídeo passado, que eu comentei aquela treta do Dom Sandro com o Raccoon no podcast lá, que o canal lá tava oferecendo investimento e tava levando tipos de influencers com estratégias nada do meu agrado, por não serem realmente confiáveis assim para estar passando para as pessoas. Porque a maioria das pessoas, quando vão passar coisas para os senhores, elas têm intenções por detrás, entendeu? E como eu já comentei em vários vídeos no canal, né, que o intuito do cara que segue o seu próprio caminho, evoluir no pessoal, ter uma cabeça melhor, aprender a não desperdiçar o tempo, aprender a multiplicar o patrimônio e principalmente multiplicar o patrimônio mantendo a paz mental, que é uma das coisas, entendeu? Então, de certa forma, a forma de você multiplicar patrimônio, que eu vivo falando aqui, comentando de investimento de ações para vocês, é o método buy and hold, que é comprar as ações de setores perenes a bons preços que paguem dividendos, para que isso gere o efeito dos juros composto de forma mais acelerada. As ações em si, elas já têm um efeito de juros composto no tempo, mas quando você usa os dividendos e reinvestindo ele, você multiplica esse efeito exponencial dos juros compostos. Então isso tem um motivo, e sabendo que isso tem se tornado uma certa tendência entre os investidores pessoas físicas há mais ou menos uns 2-3 anos no mercado, principalmente pela popularização do Luiz Barsi Filho, do Décio Bazin, e por exemplo a filha do próprio Barsi, que é o maior investidor pessoa física da bolsa, conhecido por investir em empresas que pagam bons dividendos. As corretoras, pessoas que fazem o método buy and hold, são simplesmente pessoas que fazem o quê? Vão lá, compram ações, escolhem muito bem as ações, ou seja, que tem o melhor retorno melhor equilíbrio de risco e retorno. Você simplesmente vai lá, escolhe a ação, compra e fica com ela e não vende mais. Ou seja, o buy and hold, o holder é o terror das corretoras. É o que são os tipos de investidores que menos dão dinheiro para as corretoras e são os que menos deixam dinheiro para intermediários. Ou seja, pense que o investimento, ele é que nem um sabonete no chuveiro, você tomando banho. Quanto mais você... imagina você esfregando o sabonete na sua mão. Quanto mais você mexe o sabonete, esfrega, aquele sabonete, acontece o quê? Ele vai derretendo. O patrimônio investido, seja em ações, seja em criptomoedas, seja em fundo imobiliário, seja até em imóveis físicos, uma casa, um apartamento que você tem. Quanto mais você fica manejando, manobrando, girando o patrimônio, é que nem o sabonete. Você vai perdendo parte do patrimônio nesse movimento de giro. Por que eu quero dizer isso? O cara que não se mexe, ele não fica vendendo nem comprando toda hora.
O que seria o giro de patrimônio? É isso. Mas por que isso, Yanni, deixa dinheiro na mão da corretora e deixa, por exemplo, também dinheiro na mão do governo? Vamos citar, por exemplo, toda vez que você compra uma ação, seja uma ação, um fundo imobiliário, um ETF, um título de debênture, qualquer coisa, principalmente, nossa cara, principalmente se você for comprar muito lixo que nem debênture, por exemplo, ou qualquer outro tipo de ativo de dívida, entendeu? Você vai pagar corretagem para corretora, você vai pagar emolumento da transação, que é o que? Uma taxinha da B3, e todo lucro que você tiver de venda, você vai pagar de entre 15% a 27,5% para o governo. Ou seja, você deixa dinheiro na mão da corretora, dinheiro na mão do mercado da própria bolsa e entrega dinheiro na mão do governo. Então, e nesse vídeo de hoje eu vou até mostrar uma planilha para vocês de quanto é absurdo que você perde nessa brincadeira de ficar girando patrimônio. E como eu citei, não é só em ativos de bolsa, ações, ETF, fundo imobiliário e etc. Até mesmo o pessoal sabe que em aquelas exchanges conhecidas que o pessoal usa para fazer trade de criptomoeda, que primeiro eu já abomino o cara que vai fazer day trade, porque tipo 0,01% das pessoas consegue ter um lucro consistente naquilo de lá. E mesmo tendo lucro, um monte de parte desse lucro fica na mesa para os outros, como eu disse. Até lá mesmo na exchange, se o cara quiser tirar o cripto chinelo lá da exchange, fica uma taxa lá pro cara tirar, entendeu? Então tudo acaba tomando um pedaço do patrimônio do cara. E citando também, por exemplo, no exemplo, né, dos imóveis físicos, se você fica comprando imóvel e vendendo toda hora, vamos dizer que você não é o dono de imobiliária, uma imobiliária gigante e tal, você quer ser o tiozão do churrasco lá de camisa de botão, que fica contando pro familiar que fica comprando e vendendo terreno que nem vendedor de carro usado, tá ligado? Então, tipo, e o cara fica achando, nossa, consegui 50% aqui, de lá, 60, 30. Só que daí o cara vai lá e depois começa a perceber lá que o governo taxa todo o ganho de capital, né? De imóveis, né? E o cara tá deixando lá um monte de dinheiro na mão do governo. Tio, nossa, lá, o meu tio Odair lá conseguiu fazer 70 mil no terreno lá, comprou por 60 mil, vendeu por 130, um terreno na praia. Tá, mas ele não vai te contar que daqueles 70 mil de lucro lá, ele deixou pelo menos 15 mil na mão do governo como imposto. Duvido que ele vai te falar isso. Mas enfim, essa é o fundamento da questão. Então, quem menos se mexe no mercado, quem menos gira o patrimônio dessa forma que eu falei, acaba tendo mais resultado próprio para si. Ou seja, não que pessoas que giram patrimônio não tenham um resultado. Elas vão até ter um resultado. Só que elas vão ter um resultado menor do que quem não se mexe tanto. Entendeu? Então vocês vão compreender melhor isso daí com as próximas imagens que eu vou passar aqui para vocês. E quem não quiser ver as imagens, não puder, eu vou estar tentando explicar de uma forma que vocês também entendam. Porque eu vou tentar simplificar aqui o que vai estar passando na tela. Então, primeiramente, o que eu vou mostrar para vocês? As corretoras adoram falar, junto dos influencers, etc., como forma de fazer você girar o patrimônio, que eu disse para vocês que é uma forma de deixar dinheiro na mesa para eles e para o governo. É o seguinte, o mercado tenta fazer você achar que investimento é um negócio muito difícil, que você tem que estudar demais para ficar acertando o tempo certo de entrar e comprar um ativo, a hora certa de vender, tem que comprar na baixa e vender na alta, como se prever o futuro fosse um sexto sentido simplesmente que todo ser humano tivesse. E eu já falei disso daí a respeito de como que o cara do trade é um negócio inconsistente. Lá naquela série de vídeos lá, são ações com previdência, se não me engano, eu até toquei nesse assunto aí, entendeu? Então, dentre outros, eu vou estar deixando aqui na descrição vídeos passados meus que também tocam nesses assuntos, porque eu sei também que vai chegar o mala sem alça que vai falar que não existe investimento, que todo investimento é juros negativo. Já mostrei que os juros compostos atropelam os juros negativos do Estado. Já falei a respeito de
como que até mesmo num governo socialista que não tem, eles não têm a estupidez suficiente para destruir o mínimo do livre mercado dentro da economia deles, porque senão o país implode. Até mesmo a China comunista teve que se render a um tipo de economia capitalista controlada totalmente pelo Estado, ou seja, alta regulação, porque senão eles implodem, entendeu? Generaliza um colapso irreversível. Então tem aqui na descrição também eu mostrando lá o quanto que ações na bolsa da própria Venezuela foi uma das formas, né, que foram eficientes em proteger o patrimônio do cara que ficou preso na Venezuela, por exemplo, e não conseguiu sair, entendeu? Tem lá um exemplo lá que em 2022 teve 300% de inflação na Venezuela e teve ativos lá da Venezuela que valorizou 580%, 320%, etc e tal, e alguns ainda pagando dividendo no meio de todo aquele caos lá do povo comendo cachorro, entendeu? Então, só para ficar como um detalhe extra aqui, procurem aqui o link na descrição para vocês que têm mais interesse, e os nossos jovens dinâmicos, os criptochinelos, que são até alguns, vamos dizer assim, uns fanáticos religiosos. Nada contra o Renato 38, mas tem algumas coisas que eu já comentei em outros vídeos, que às vezes tem muita gente libertária, cara, que fala tanto de Friedman, Rothbard, Mises, etc, mas o cara não sabe nem o que é o mercado de capitais, cara. Então fica muito difícil, e eu acho muito vergonha alheia quando vem esses comentários parar aqui nos vídeos do canal, porque eu nem respondo às vezes, porque tipo, cara, dá pra ver que o cara é tipo um militante de direita, vamos dizer assim, né, no caso de... Vamos, se a gente fosse classificar o libertarismo como uma bandeira para jogar para um lado, mas eu não gosto de fazer isso, porque sempre que você fica inventando estereótipo para jogar essa turma aí, você acaba só criando mais conflito, que é uma coisa desnecessária. Voltando para a questão, é o seguinte: quem se mexe menos fica melhor e dá menos dinheiro para os outros, fica com mais recursos para si. E essa é a ideia do homem que segue o seu próprio caminho, ter um patrimônio forte, maior, para, caso veja necessário, tirar ele fora do estado depois se quiser, entendeu? Então, se utilizar do mercado. Já falei muito de se utilizar do mercado, mesmo em todo o caos feminista, o pessoal levando chifre, a gadaida se fudendo. Tem lá o meu vídeo Ronque Pio Financeira, que eu também meti o pau falando essas coisas aí, zoei com muita coisa e mostrei coisas interessantes, como sempre, muitos dados com fontes todinhas para vocês poderem encher a boca e serem grandes glutões de conhecimento, que é isso que eu quero para vocês. Porque quanto mais pessoas conseguirem se dar bem, mais o mercado cresce, mais todo mundo que está envolvido vai, de certa forma, conseguir um pouco mais de vantagem e melhoria no meio desse bostil embostável e intancável. Então, o que é esse artigo em inglês que eu estou aberto aqui, pessoal? Aqui está dizendo que Buy and Hold versus Market Timing. Can you time stock investments? O que significa isso? É um artigo que eu vou deixar o link para vocês aqui, mostrando que a diferença entre o cara que tenta fazer trade, tentando acompanhar a tendência de mercado, e o cara que simplesmente fica comprando ações todo mês, por exemplo, assim, independente do mercado tá em alta, tá em baixa, só comprando ações e reinvestindo os dividendos. Ou seja, o buy and holder é o cara que vai focar mais em trabalhar, estudar, melhorar profissional, entendeu? Vai estar mais em paz, não vai ficar lá das 9 da manhã às 5h30 da tarde com 3 telas de computador tentando fazer trade lá, fumando 3 maços de cigarro, bebendo 2 xícaras de café, puto pra caralho lá, com uma cotação que sobe, desce, que é estopado, porque a ação que mais teve lucro num dia, prejuízo no outro. O buy and hold é o cara que trabalha o mês inteiro, separa ali 10% do salário dele, compra algum investimento, comprou um dia no mês lá, comprou, pegou, seguiu a vida, acabou. O cara entra ali no home broker, no aplicativo da corretora, 1-2 vezes por mês, entendeu? E, ou seja, no caso tem, na minha opinião, que eu quero expressar para vocês, é um cara que tem muito mais paz, entendeu? E toda essa questão, e existe essa entre aspas, uma simplicidade que não é tão complexa como às vezes canais, corretores e canais querem passar para vocês, porque eles querem vender coisas para vocês e tirar o dinheiro de vocês. Então é interessante vocês entenderem esses conceitos aqui.
principalmente o que a gente tem aqui, eu não vou ler o artigo para vocês, porque, lógico, eu escolhi um artigo gringo, porque infelizmente artigos desse aqui em português não tem. Por que não tem? Porque a maioria dos sites, casos de análise em português, são realmente bastante tendenciosos. E o mercado americano, ele é um mercado de capitais muito mais evoluído em questão de anos, né? Então, esse conhecimento, por exemplo, de ações, mercado, buy and hold, a diferença do buy and hold e do trade, gente, pra vocês terem uma quantificação a respeito, em torno de 60 a 70% da população americana, ela investe os seus ganhos de trabalho, reservas, poupanças, em ações, em ativos, entendeu? Enquanto aqui em Brasília, acho que a última vez que eu vi um artigo aqui, é em torno de 2% da população. Então, observa só a discrepância absurda que você sente do nível de conhecimento dessas populações, e também observa a diferença das economias dos nossos países, né? Bom, senhores, temos esse gráfico aqui da matéria, que é basicamente o seguinte. Isso aqui mostra o cara que fez o buy and hold, ou seja, foi comprando ações durante o tempo, independente do mercado. E aqui tem duas situações diferentes que o cara fez o buy and hold, por exemplo, ou seja, foi comprando ações para segurar. O que são essas linhas aqui? A linha azul é o investidor que comprou ações independente do que estava acontecendo no mercado. Então essa linha azul aqui é a linha do meio. Essa linha que tem um desempenho pior, que é a linha laranja, é a linha do cara que fez buy and hold tentando acertar o momento de comprar. Ou seja, aquele cara que vai fazendo buy and hold, mas quando vê, caramba, tá caindo demais, pera aí, eu vou esperar um pouquinho, não vou comprar. Ou tá subindo demais, o cara, não vou comprar agora porque eu acho que tá caro demais, tal. Só que nesse caso aqui, é um caso, citando aqui, um cara que faz buy and hold, mas ele não reinveste o dividendo, ou seja, ele só investe nas ações e o dividendo ele vai retirando, não reinveste, entendeu? Então o que a gente tem aqui? O exemplo do azul é o cara que foi comprando ativos no mercado, independente de como o mercado está. E a linha amarela e a laranja são o cara tentando acertar o horário de comprar as ações, o momento de mercado. Ou seja, o cara que tenta fazer buy and hold, mas, por exemplo, acompanhando tendências e notícias, né? Ou seja, o cara que é emocionadão, influenciável, tá ligado? Então, o que significa essa linha laranja? A linha laranja é o cara que foi azarado pra porra, tá ligado? O cara que ele foi fazendo o buy and hold e teve o azar de comprar, geralmente, pegando especificamente tipo os piores dias para se comprar na bolsa, ou seja, quando a bolsa mais caiu, que foi o que, por exemplo, no crash da bolha imobiliária em 2017 e outro crash que teve ali entre 2016, 17 ali também. Então você observa que o cara da linha laranja, só por ele ter somente pegado os piores dias e não ter ficado nos melhores dias, ele foi mais azarado, teve uma diferença aqui, tá vendo, ó? A linha azul é o cara que fez buy and hold, como eu disse, independente do dia ele estava comprando. E aqui, o buy and holder, que é o que, entre aspas, teria acertado todos os cu de mosca, ou seja, acertou todos os melhores, só comprou antes das melhores altas acontecer, ou seja, o cara comprou ativos um dia antes, por exemplo, de vários... dos dias específicos que o mercado subiu muito num dia só. Observe o resultado, como é discrepante, né? Entendeu? Só que o que acontece? Como eu já disse pra vocês, acertar o cu da mosca é um negócio praticamente muito difícil. É uma coisa para 0,01% das pessoas fazerem isso, entendeu? E não compensa muitas vezes, entendeu? Então, para vocês entenderem, olha só, dentre o pico daqui, do pico de baixo, ou seja, nessa brincadeira do cara ficar tentando adivinhar o mercado para entrar, olha só, você pode fazer a cagada de entrar aqui e tomar uma paulada para cima, mas como você também pode entrar e tomar uma paulada para baixo que vai fazer você ter um resultado muito ruim. Olha, por exemplo, se você for seguir uma linha reta aqui, o cara atingiu 2003, ele tomou uma paulada aqui no mercado imobiliário, ele tava na mesma linha que praticamente, ó, ele não teve resultado nenhum, zero, de 2003 até 2018, cara, por causa de entrar no momento errado. Ou seja, ter ficado fazendo o buy and hold deixou o cara numa mediana
muito melhor, entendeu? Ou seja, do fato de arriscar, tentar acertar a hora para entrar. Lógico, o cara pode ter o 0,01% que vai acertar o cu da mosca, mas se você acertar errado, você também vai acertar, você vai perder muito. Ou seja, o risco de você perder geralmente não compensa você querer acertar isso aqui, porque quase ninguém vai acertar. Ou seja, na maioria das vezes você vai estar aqui, não aqui. Pessoal, esse outro gráfico aqui do site gringo vai a seguinte informação pra gente. A linha amarela aqui é o cara que ficou tentando fazer, por exemplo, aqui o cara que acertou, o cara veio acertando trade na linha amarela todinha. O cara veio acertando o trade, ou seja, o cara tava fazendo a operação de mais risco, ou seja, mas o cara veio acertando todinho, todo o cu da mosca e veio gastando no caso, o dividendo, né? Nessa linha azul e na linha laranja aqui é o que? O azul é o cara que fez o buy and hold e não ficou fazendo trade e entrou depois ainda no mercado. Ele entrou depois no mercado. Também, o laranja também é o cara que fez buy and hold e entrou depois no mercado. Só que o azul é o cara que reinvestiu os dividendos do buy and hold. E o laranja é o cara que fez buy and hold e gastou os dividendos. Só que observe uma questão interessante aqui, ó. A mediana, a distância deles geralmente não ficou tão longe. Só que qual é a diferença? O cara que ficou aqui, ó, fazendo trade, esse cara aqui teve vários trades perfeitos. Só que da mesma forma que eu falei ali anteriormente, o cara aqui, ele perdeu muitas horas do dia, teve que ficar na tela de computador, ou seja, aqui tá desde 1960 até 2018, o tempo, né? O tempo é um negócio exponencial muito forte, ou seja, ele conseguiu passar na frente do pessoal que tava fazendo buy and hold, né? E observe aqui o seguinte, o cara que gasta o dividendo, ele sempre vai ter um resultado pior, porque vai ter menos juros compostos, né? Então o cara que fez hold aqui, ó, você vê que está muito próximo um do outro, mas a partir de um certo momento aqui, que os juros compostos bate o efeito mais exponencial, o cara que está reinvestindo dividendos, ele se afasta muito, ó. E vai começar, se o gráfico fosse maior, vamos dizer, mais tempo estendido, esse cara da linha azul aqui, por exemplo, ele passaria o cara do trade e se distanciaria muito mais rápido dos dois, entendeu? Então essa que é a diferença. Você acha que você vai ser o 0,10% que vai fazer essa proeza aqui dessa linha amarela aqui? A gente tá falando aqui de 1962 a 2018, cara. Então são mais ou menos 56 anos fazendo um trade perfeito, reinvestindo o dinheiro, entendeu? Só que você para pensar, cara, se você ter não ter humildade de achar que vai ser o cara, o foda, o fera neném, o pica da galáxia, é meio complicado, cara, porque geralmente você vai morrer nessa, até acreditando que vai conseguir fazer isso aqui. O mais interessante está no próximo gráfico. Então lembra no primeiro gráfico ali que eu disse que o cara ele acertou todos os melhores dias e ficou fora dos piores dias e etc no gráfico. Então o que esse gráfico mostra? A linha amarela aqui foi quando a gente tira ali, por exemplo, ó, a gente vai tirar todos os eventos não recorrentes, que é o que? A gente vai tirar aqueles dias que o mercado estourou 40% para cima ou deu 40% para baixo, etc. Ou seja, vamos dizer aqui na questão do mercado sem efeitos de acertar o cu da mosca e aqueles foguetinhos lá que o pessoal vive caçando. Olha só o que acontece no longo prazo. 1962 a 2021, ou seja, o cara que veio fazendo os trades acertados, mais 100 dias de movimentos absurdos para cima e para baixo. Ele veio aqui, ó. Observe que ele ficou com o pior resultado abaixo de todos os outros dois que fez buy and hold, ou seja, só comprou as ações e ficou segurando e investindo no caso o dividendo. Nesse caso aqui, o cara da linha laranja foi o cara que ele reinvestiu o dividendo, ou seja, a partir do meio do caminho, ele se afastou do cara que no outro gráfico estava superando todos. Ou seja, o cara que simplesmente ficou fazendo nada, só reinvestindo em segunda ação,
teve um resultado maior do cara que ficou lá se matando para fazer trade, entendeu? E no caso aqui, essa linha azul, ó, que aparece aqui entre o meio, mais ou menos, é o cara que fez buy and hold nesse cenário sem picos absurdos de mercado para cima nem para baixo. É o cara que gastou o dividendo, não reinvestiu. E observe então que, como essa linha azul não está aparecendo aqui até aqui quase para o final para trás, é porque o cara que estava gastando o dividendo nesse buy and hold estava basicamente empatado com o cara que estava fazendo trade. Vocês conseguiram entender? O cara que faz buy and hold gastando dividendo a longo prazo, ele fica na mesma média do cara que faz o trade perfeito, como se tivesse uma inteligência artificial que prevesse o mercado. E o cara que reinveste o dividendo, só segurando as ações, ele acaba no longo prazo passando por cima de todo mundo. Entendeu? Então isso aqui é interessante, que é um estudo americano que eu vou estar deixando aqui para vocês verem, tá? E consta até aqui detalhes, né? Mostrando o crescimento composto em porcentagem, entendeu? Por exemplo, em média aqui, o cara que fez buy and hold em todo esse período aqui de anos, o cara teve o crescimento composto, né? Ou seja, juros compostos ao ano de 7,5%. Não é pouca coisa, pessoal, até porque geralmente a taxa de juros média dos países assim de investimento de renda fixa, etc, estão sempre flutuando dentre uma média num país que não tem uma hiperinflação, né, absurda. Vamos falar de países que não são casos de exceção. Eles variam uma taxa média de juros aí de 5 a 6%. Então, ou seja, o cara que simplesmente comprou e não fez quase nada, só segurou as ações, conseguiu passar por cima da taxa média de juros universal de 6%, que geralmente é muito usada por pelo pessoal que é investidor, geralmente no mercado. Outra parte interessante que a gente fala do investimento de longo prazo, que traz resultados absurdos por causa dos juros compostos, reinvestimento de dividendos, etc. Refere-se também ao comentário que eu fiz ali a respeito agora há pouco da Bolsa da Venezuela. A questão das ações não são por causa em si de especulação, comprar e vender, etc. O buy and hold é basicamente a pessoa que entende, por exemplo, que independente do governo desvalorizar a moeda, fazer cagada na economia ou que não sejam irreversíveis e que acabem destruindo o mercado do país, por mais que as moedas venham a se desvalorizar, o Estado fazer cantilon, efeito cantilon pra caramba, pra ganhar dinheiro nas costas das pessoas, imprimir o dinheiro, enquanto existe mercado e propriedade privada, você tem como se beneficiar num mercado de capitais para se proteger dessas variadas cagadas que podem acontecer. Porque o raciocínio é muito simples. Imagine você comprou a sua casa, você tem uma casa, você tem um imóvel físico. E no dia que você comprou a tua casa, você comprou ela por 500 mil reais, com o valor que a moeda tem naquele momento. Se o governo começar a imprimir dinheiro e a moeda sofrer inflação lá, por exemplo, de 100%, o dinheiro vai comprar uma inflação de 100% da moeda, faz você comprar 50% menos coisas. Ou seja, o dinheiro ficou fraco e está comprando menos. Porém, aquela sua casa que valia 500 mil, a sua casa não caiu uma bomba em cima, ninguém tacou fogo nela, ela tá do mesmo jeito que você comprou. Por causa que o governo causou inflação da moeda e aquela moeda compra 50% menos, automaticamente a sua casa que custava 500 mil quando você comprou, provavelmente no mercado de imóveis ela vai estar valendo 750 mil, 800 mil, 900 mil. Porque o valor que um ativo tangível tem, ele não se perde o valor, entendeu? Ou seja, a moeda pode comprar menos, mas você que tem um ativo tangível, você não perde valor. E o valor é uma coisa interessante. As pessoas acham que só ouro é um valor, ou só que o Bitcoin pode ser uma reserva de valor, porque só que ela não se provou no tempo ainda, porque é uma coisa intangível, né? A gente não sabe os tipos de testes extremos que vai sofrer. E o Bitcoin é um negócio interessante por ser antifrágil. Quanto mais pessoas tentarem bater contra ele e ele conseguir sobreviver a ataques, o que acontece? Quanto mais ele toma uma porrada e não cai, mais ele sobe. Por isso que ele teve essas valorizações especulativas absurdas de 10 mil, 15 mil, 25 mil %, entendeu? Por exemplo, nesses uns anos recentes.
entendeu? Só que o que é o mais difícil, pessoal, da questão de comprar um ativo e segurar, que é no caso das ações chamado de buy and hold, é que o buy and hold, uma ação, ao contrário de uma casa, a ação ela tem uma variação na cotação do valor dela a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, na bolsa que ela é negociada no mercado, entendeu? Então não é igual uma casa que você compra a sua casa por 500 mil hoje. Quando você compra uma casa, um apartamento, você não fica todo dia indo lá na imobiliária perguntar pro cara: ei amigo, quanto que tá o valor da minha casa hoje? Aí vai na segunda-feira, pergunta pro cara: ei cara, quanto tá valendo minha casa hoje? Ah cara, hoje o valor dessa casa aqui do bairro se valorizou 5% porque o pessoal resolveu fazer uma obra ali, vão construir um parque aquático ali. Pô, legal. Aí tu vai lá na terça-feira e pergunta pro cara: ei cara, quanto tá o valor da minha casa? Cara, atrasou aquela obra ali, o pessoal não vai fazer mais aquele parque aquático, agora o valor dos terrenos ali caiu porque o pessoal não tá mais a fim de comprar, ficou decepcionado. Cara, ninguém fica fazendo isso, cara. Você não fica lá vendo a cotação de quanto vale a tua casa todo dia, todo mês. Só que no caso de ações e ativos financeiros, as pessoas têm a possibilidade de ficar vendo. Então o cara começa a ver aquele patrimônio dele variando, e o cara que não sabe o que tá fazendo, o cara que não sabe nem por que comprou um ativo, ele fica vendo uma variação muito alta do dinheiro dele. E aquilo lá pra muita gente, cara, é pra cair o codo do cofre, tá ligado? Então, tipo, o cara se caga, cara, fica com medo. Só que o pessoal que dos ativos financeiros de capitais, até também quem tem criptoativo, porque é negociado de uma forma muito parecida, eles não entendem que o prejuízo só existe quando o mercado vai para baixo se você vende o ativo. Porque se você não vendeu, não se mexeu, o dinheiro que você colocou tá lá ainda. Você só tem o prejuízo, você realiza o prejuízo, entendeu? Só que tem gente que vê as variações, fica emocionado quando cai, e às vezes fica emocionado quando sobe e vende uma coisa que teria muito mais vantagem se tivesse vendido, e o cara realiza um prejuízo que provavelmente daqui a um tempo não seria mais prejuízo, porque o mercado é emocional, reage a notícias, etc. E a todo esse esquema de reação, por isso que muitos dizem, eu posso confirmar por experiência própria, o mercado e a economia são muito mais, é uma ciência humana também e emocional do que só uma coisa racional, porque existem muitos métodos, muitas formas de você se tornar um bom investidor de imóveis, ter uma imobiliária, ser um bom investidor em ativos, ações, qualquer outra coisa. Mas se você não tem controle emocional, e aí que entra a parte do estoicismo em respeito da utilidade dele, também serve para você manter o foco e manter as suas metodologias constantes, independente do que estiver acontecendo, independente de cenários, independente do seu estado emocional, entendeu? Seguir o racional das coisas. Então, essa é parte do gráfico aqui do site gringo. O que ele explica? Que o buy and hold é uma coisa muito simples. Só compra ativos bons, em preços bons, e segura ele durante os anos. Só que a parte mais difícil do buy and hold é o hold, que é o que? Cara, senta o cu e fica quieto, cara, tá ligado? Hold, o que você fica hold? Buy and hold, buy, comprar, comprar e segurar, buy and hold. O mais difícil é o hold. Por quê? Porque, como eu disse, tem influencer de canal falando lá, lançando o vídeo do dia. Nossa, a ação tal vai pagar um dividendo fudido esse mês. Olha, subiu 150% essa ação aqui. Olha, essa ação aqui que caiu 50% pode subir 300% mês que vem por causa do discurso do Fernando Haddad que falou de tal coisa. Então, tipo, o pessoal fica, nossa, vídeo, nossa, fulano falou isso aquilo, fulano isso aquilo, blá blá blá. Aí o cara se emociona, vende, compra e faz a porra do giro do patrimônio, entendeu? E é aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu comecei a mostrar que isso não compensa, que existe dinheiro na mesa e enriquece as pessoas que estão nos intermediários. Então, mostrando que o hold é a coisa mais difícil no buy and hold por causa do emocional das pessoas que fazem questão de fazer sardinhagem, fazer muita cagada, é essa questão aqui, ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem um cara que investiu aqui, segundo o site dele, $100 mil em 1993. E, se eu não me engano, eu acho que vai até 2020 o gráfico disso aqui. 2020, tá aqui, ó. Pode estar meio pequenininho pra vocês, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aí, agora o zoom ficou bem top pra vocês verem, né? Porque o pessoal que vê no celular aí sofre, né? Então, o cara investiu $100 mil
ali em 93, né? E até 2020. Então observe que o resultado do cara foi muito bom. Olha, ó, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Só que olha, o que é a parte difícil do hold? O cara que tá fazendo buy and hold, vocês conseguem enxergar essas linhas aqui, ó, para baixo? Isso aqui chama Dray Down, que é o que? Dray Down é o tanto que o tanto máximo que o mercado chega a cair o cara que tá segurando o ativo. Então observe aqui, ó, o tanto que cai o Dray Down é o seguinte: tudo que tá abaixo dessa linha aqui é quando o cara fica com o patrimônio negativo. O que é patrimônio negativo? Zero. Ou seja, tem um zero aqui no canto. Ou seja, o Dray Down, o cara tem que aguentar uns Dray Downs, cara, que pra quem tem estômago fraco e emocional não aguenta. É que nem o Corona Crash que teve em março de 2020. Tipo, você tá lá de boa, depois do feriado do carnaval, tu chega na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinza, vai lá abrir o seu home broker, o seu aplicativo lá de investimento, vê lá, a bolsa caiu 25% num dia. Teve 3 circuit breakers. O que são circuit breakers? Quando a bolsa e os ativos começam a cair mais que 5%, a bolsa ativa um sistema para tipo, paralisar o mercado. Tipo assim, ó, se as pessoas começam a vender muito e cair demais o preço, a bolsa tranca as operações durante 15 minutos. Se continua caindo mais, ela tranca por 30 minutos. E se cair mais de 15, 20%, a bolsa fecha. Por quê? Por causa de alguns motivos, que nem, por exemplo, a pandemia, as pessoas começam a ficar desesperadas e começam a ficar irracionais. Isso daí começa a fazer as pessoas vender até a mãe com medo, entendeu? Tipo, vende a mãe, pega o dinheiro, enfia debaixo do colchão, pega o cobertorzinho igual do Charlie Brown e fica lá chorando, entendeu? É basicamente isso. Então, o Dray Down é você começar, você imaginar, consegue imaginar na tua cabeça aí, ó, tu colocou lá 50 mil reais na bolsa, tá ligado? Então, tipo, o teu dinheiro, o teu patrimônio, tipo, caiu do nada 40%, 20%, cara, entendeu? E o interessante é que às vezes nunca chega a zero os ativos quando ele cai. Quando um ativo sai de 15 reais e cai lá para 5 centavos, acontece um fenômeno chamado grupamento. Que acontece o quê? A cada ação tá valendo, 100 ações estão valendo 5 centavos. A bolsa fala, gente, ações com valor muito baixo sofre muita volatilidade maior, né? Porque de 5 centavos para 6 centavos, só um centavinho subindo, basicamente vai estar subindo 15%, só aquele centavinho na ação varia 15%. Então a bolsa manda agrupar. Ou seja, de 100 ações de 5 centavos, eles vão lá e tiram um zero. Então fica, em vez de ser 100 ações de 5 centavos, vão se tornar 10 ações de 50 centavos. Ou seja, a ação diminuiu a quantidade de ações, eles destruíram ações e aumentou o valor. Ou seja, quando o valor subiu porque tem menos ações, aquele valor alto pode cair de novo para 5 centavos. Então o patrimônio ele pode ser destruído dessa forma. Então o cara que está fazendo buy and hold, para ele conseguir pegar essa curva aqui e ter sucesso no longo prazo, ele tem que tancar uma pica dos mercados de baixa, das volatilidade e dos momentos de depressão e medo, entendeu? Então essa é a parte mais difícil do hold, é o cara passar todo o período dentro do mercado e ter que entender que o prejuízo só existe se ele vende, porque na hora que o mercado estiver levando fumo, se ele ficar acompanhando cotação toda hora, vendo o mercado toda hora, você vai ver, cara, qualquer um que vê o patrimônio caindo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20%, o cara, a maioria das pessoas vai vender, cara. Vai pegar o cobertorzinho, vai chorar debaixo da cama. Então, de 2006 a 2022 aqui, 2020, que foi feito o backtest aqui, o Dray Down médio foi de 19%. Ou seja, o cara bateu ali em média várias vezes quedas de 20% no portfólio dele, entendeu? Então, qual que é a grande questão da dificuldade do buy and hold? É a porra do hold. É comprar o negócio e ficar quieto. Só que me responde uma coisa, meu pequeno gafanhoto. Como que você compra um ativo e consegue ficar com o cu quieto, sem ficar desesperado e vender nesses momentos que você vê esse tipo de coisa acontecendo? Um dos detalhes é a questão do seguinte: investimento, você só coloca dinheiro que você não vai precisar logo. Ou seja, a maioria do pessoal fala, e eu concordo,
Não coloque dinheiro que você pode precisar daqui 1 ano, daqui 6 meses, em investimento de renda variável, seja qual for, entendeu? Até mesmo em renda física, por exemplo, que nem Tesouro Direto, porque também tem tributação e para quem não entende, o Tesouro Direto também sofre variação no valor dele, entendeu? Chama marcação a mercado, mas isso daí é uma coisa que eu vou contar em outro momento. Mas qual é a questão? Se você sabe que no longo prazo, se o governo inflaciona a moeda, o valor do ativo continua o mesmo, se valoriza, ou se valoriza porque gera riqueza, e sabe que isso aqui vai acontecer com você, por que que você vai vender aqui do fundo? Porque só se você comprou alguma coisa que você não sabe o porquê que você comprou. E geralmente vai fazer isso se você estiver comprando coisas que você não sabe, principalmente por recomendações de pessoas que te influenciam e você quer só pegar a onda do momento. E nem aquelas pessoas que saem comprando Bitcoin quando está subindo, compra na alta e depois o mercado corrige e fica lá chupando o dedo. Porque perdeu 15 mil, 20 mil reais, vendeu o carro lá até a mãe para colocar um negócio que não sabe nem como funciona. Entendeu? Então, você tem que saber o que está comprando, o porquê. Eu sei que a empresa é de um setor perene, olha lá. Pô, Yane, eu passei esse tempo aqui, ó, não vendi no fundo, nesses fundos aqui, ó, que caiu até 20% do meu patrimônio, porque eu sabia que aquela empresa de energia elétrica lá, mesmo na época da pandemia, porra, cara, mesmo na pandemia, todo mundo teve que pagar conta de luz, todo mundo teve que pagar conta de água, todo mundo teve que pagar internet. Então tem empresas que fornecem na bolsa, empresas de capital aberto, que tem empresas elétricas, e tem empresas de saneamento, tem empresas de internet. E então, até nos piores momentos, essas empresas elas vão sofrer menos, elas vão continuar tendo lucro, porque existem serviços que as pessoas têm que pagar, que são essenciais à vida e à sociedade. Então é por isso que a gente fala de setores perenes, ações perenes, de setores essenciais à sociedade. Porque se você sabe, através do histórico da empresa, que a empresa sempre teve lucro, a empresa sempre pagou dividendo, e ela está num setor essencial para a sociedade, independente do que a sociedade acontecer, ela não vai quebrar. E eu vou tá junto nessa com ela, entendeu? Que nem eu falei para vocês, se até na Venezuela quem colocou dinheiro na bolsa foi um dos cidadãos que menos sofreram com aquela inflação absurda que teve lá na destruição econômica daquele país, foi porque enquanto existir propriedade privada e mercado de capitais, o cara não vai tomar 100% do meio do olho do orifício corrugado, entenderam? Então, senhores, continuando aqui a explanação, como eu disse para os senhores, a parte mais difícil do buy hold é o hold, que é segurar, que você tem que resistir ao que está acontecendo nas notícias, na política, na economia, porque geralmente você tem que ter confiança na tua estratégia e manter ela independente do que acontecer. Porque se você sabe que matematicamente a lei exata da matemática, os juros compostos são exponenciais, e eles só crescem no tempo, você tem que entender isso para manter o emocional e o estoicismo, para não fazer bosta com o teu dinheiro, entendeu? E também não investir dinheiro que você precisa no curto prazo. Entendeu? Então todas essas coisas eu já falei em outros vídeos, mas aqui eu tô explicando as maracutaias que tem no mercado para arrancar dinheiro de você e fazer você girar patrimônio. Então, além do mercado ficar dando diquinha de cenário, que nem eu mostrei para vocês nos slides anteriores, expliquei daquele site gringo, tem o mercado tentando cooptar, em parte, fazer uma ludibriação nas pessoas que estão vindo para os investimentos, por exemplo, no caso das ações, e conhecem a metodologia do dividendo, que é uma metodologia de sucesso, né? Porque é muito simples. Se é só você fazer buy and hold e segurar um ativo, reinvestir no dividendo, eu só preciso comprar uma ação que pague bons dividendos. Só que geralmente o mercado ele vai fazer o quê? Ele não vai te explicar que você precisa de comprar boas ações que tem um histórico bom do passado. Não, geralmente eles vão pegar fotos do curto prazo de uma empresa, contar uma historinha para você, e principalmente eles vão mostrar que a empresa está pagando um bom dividendo e você vai comprar aquela hora. Ou seja, a nova tática do mercado para arrancar a grana das pessoas é o quê? Ficar pegando empresas que pagaram no último ano um dividendo alto e ficar fazendo propaganda dessa empresa. Fazer assim, olha, esse ano a empresa que vai pagar mais dividendo é a empresa B. Aí o cara vai lá, vende as empresas que ele tem e enfia na empresa que o cara falou. Girou o patrimônio para tentar pegar um dividendo. Ou seja, o cara não tá raciocinando que ele tá esfregando o sabonete, cara. Ele tá derretendo
tirando patrimônio, porque ele tá o quê? Ele tá na fissura, ele tem um entendimento parcial de como funciona os investimentos, que o dividendo é a parte do lucro que a empresa divide com os acionistas, então ele fica lá caçando esse dividendo, entendeu? Então existe muita empresa que dá golpe no mercado junto de casa de análise, corretora e youtuber, influencer de finanças e investimento, para fazer o pessoal, por exemplo assim, ó, um fundo institucional quer se livrar de um monte de ação de uma empresa que ele sabe dos balanços daquela empresa primeiro que os outros, né? Isso é uma coisa legal, mas tem fundos que tem contatos de pessoas dele lá e querem fazer um inside trade, né? Por exemplo, um trade sabendo já o que vai acontecer na empresa antes de todo mundo. Então, às vezes, a própria empresa, os donos da empresa, os diretores, os grandes fundos que operam no mercado do Brasil, por exemplo, querem se livrar de um ativo. Então o que acontece? Esses fundos pagam uma grana para as corretoras, para as casas de análise contratar pessoas que têm bastante alcance para fazer propaganda de um ativo que eles querem vender. Ou seja, quando os institucionais querem vender um ativo por algum motivo, vai começar a aparecer muita propaganda de influencer youtuber em site de investimento, que tal empresa e tal ativo vai acontecer uma coisa muito boa que todo mundo deveria comprar. Só que na realidade o pessoal tá querendo vender por algum motivo. E geralmente é porque os caras já conseguiram fazer um trade e só querem vender. Ou porque tem uma empresa prestes a ter um pepino gigante. Os caras querem desovar as ações no mercado. Então tem que fazer uma baita propaganda pro pessoal cair. Ou seja, isso no passado foi muito evidente no caso da Oi. Nossa, tem um monte de gente que conhece a ação da Oi, né? A Oi é um tipo daquelas ações de especulador que o pessoal mais tem fé. Tem gente que acredita mais que a ação da Oi vai voltar a R$400, como ela já foi no passado, né? O valor dela. Acredita mais do que na própria promessa da mãe, entendeu? Então, tipo... E olha só como que foi o golpe da Oi aqui. Por isso que é importante você entender como analisar um mínimo de ações para não comprar, para não cair nessas iê do mercado. Então, vamos pegar o histórico da Oi aqui, ó. A Oi foi uma empresa que tava mais ou menos boa até mais ou menos 2013. Então vamos pegar aqui, ó, a questão dos dividendos da Oi, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui o período. A última vez que ela pagou dividendo, ó, foi de 2007 a 2013. Então, ó, vamos observar aqui, ó. Aqui ela tinha um pagamento de dividendo, ó, instável. Você tá vendo que é uma gangorra, pagava mais ou menos, pagava muito, mais ou menos, pouco, depois muito, depois mais ou menos. Não era um pagamento em uma linha constante. Isso aqui já é um sinal ruim. Uma empresa que não paga dividendo constante e crescente, né? E outra coisa, observe aqui, ó, no caso da porcentagem do dividend yield dela, que é o que? A quantidade do lucro que ela distribuía no caso, por ação. Então, do nada aqui, teve uns picos de distribuição de dividendo na Oi entre 2007 e 2013, que eles chegaram a distribuir tipo 18% em dividendos, 22% de dividendos. Isso, pessoal, isso aqui, por exemplo, é um caso muito absurdo de distribuição de dividendo. Só que o que acontece? A empresa começou do nada, a empresa começou a distribuir dividendo demais. Para o quê? Para chamar a atenção das pessoas que ficam caçando a ação que paga dividendo. Ou seja, o cara só vai olhar o dividendo, mas não olha o que está acontecendo com a empresa. Aí o que o pessoal vai lá e faz? Pensa, pô, cara, aquela empresa está pagando 22%, nossa, 18%, cara, é muito dividendo. E ela começa a manter um padrão desse que basicamente é insustentável. Ou seja, o que a Oi fez, resumindo a história para vocês, ela começou a pagar para os acionistas mais dinheiro do que ela mesma lucrava com a operação dela. Ou seja, a Oi, ela estava no período que ela começou a se endividar tanto que ela não conseguia pagar mais as dívidas dela. Ou seja, cadê a dívida líquida aqui, ó? Dívida líquida. A empresa, ela observe que aqui é a dívida sobre EBIT, né? É uma métrica de dívida. A empresa começou a crescer dívida, ó, observe que ela saiu de 0,13 para 6, né? Então ela começou a crescer a dívida, e mesmo com dívida pra caramba, ela começou a pagar um monte de dividendo. Ou seja, ela começou a destruir os dinheiros de reserva que ela tinha no caixa, entendeu? Ou seja, todo mundo que é um mínimo responsável sabe que você precisa ter uma reserva de dinheiro para pagar contas inesperadas, para fazer comprar alguma coisa, investir em alguma coisa. A empresa começou simplesmente a torrar o dinheiro. Ela começou a pagar dividendo irresponsável.
E um monte de gente caiu nessa armadilha dos dividendos da Oi na época. E, inclusive o próprio Luiz Barsi Filho, que é um investidor de mais de 50 anos de bolsa, caiu nessa putaria aqui. E ele mesmo disse já em entrevistas que foi um dos maiores erros que ele fez, porque ele olhou só o dividendo da empresa, não olhou para a empresa, entendeu? Ou seja, aí o pessoal, os influencers ficam falando, nossa, a empresa tal pagou dividendos altos e tal, é uma pagadora de dividendo bom, ou seja, tentando pegar esse pessoal que quer ser o buy hold sério e fazer o cara virar o girador de patrimônio caçando vaca leiteira, entendeu? E nesse caso aqui, quem comprou Oi em 2013 simplesmente se ferrou muito, entendeu? Porque tipo, aqui não vai dar pra ver agora, mas tipo, aqui dá pra ter uma noção, ó, o tanto que a ação ela tomou porrada e a empresa praticamente se destruiu por causa de dívida. Aqui no só de 2020, em cotações, vamos dizer, relativas à quantidade de ações que ela tem hoje, ela saiu de 35 pila para 1,68. Então é uma destruição de valor, tipo, mano, surreal. Aí o cara bobão foi lá na época atrás do dividendo, lá enfiou o dinheiro, vendeu um carro, comprou tudo em ação da Oi, se ferrou, entendeu? Ah, Ian, então tem como você dar um exemplo rapidinho só de como que seria uma empresa que não vou cair nessa lorota do dividend yield da vaca leiteira para ficar gerando patrimônio? Tem, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Por exemplo, um tipo de imagem de empresa que você vê que tem coisa errada. Por exemplo, se você vai ver uma empresa que vai estar, por exemplo, que começa a distribuir dividendo alto do nada e chamar muita atenção, muita propaganda, você sempre tem que ver primeiro se a empresa está tendo lucro ou se ela não tem dívida, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é uma empresa que já faliu, né? A Saraiva, a Livraria Saraiva, mas eu observo esse gráfico de lucro aqui, ó. Ó, o lucro, essa linha laranja aqui, ó, aqui é a barra verde é a receita, a barra escura é o custo, o lucro é a linha, tá vendo? Então observe, ó, a empresa não cresce lucro, ó, fica com o lucro quase em linha reta e caindo, e começa a cair mais o lucro até que vai pro saco. Aí você vê uma empresa que tá, por exemplo, com lucros muito ruins, por exemplo, porque e tá pagando dividendo sem ter lucro, cara, isso é um péssimo sinal. Isso é um sinal que os caras estão desovando as ações, estão se livrando delas, ou estão querendo que o mercado pegue as ações, e geralmente vai pegar o pessoal que é mais trouxa, entendeu? E vai dogar a bomba de uma empresa que pode ir pro saco na mão do primeiro idiota que pegar, entendeu? Por exemplo aqui, pessoal, ó, esse aqui é um tipo de indicador que mostra a dívida da empresa no curto prazo que já dá para ver como é que tá a empresa. Chama liquidez corrente, que é o quê? Que é o quanto a empresa tem de dinheiro para pagar as suas dívidas em um ano. Então observe aqui, por exemplo, o histórico da Saraiva, ó, que não é um exemplo de empresa que paga dividendo, mas é um exemplo para você entender. Ó, lá em 2009 a empresa dava para pagar a dívida dela uma vez, ainda sobrava uma vez e meia a dívida, ou seja, se eles estavam devendo 100 mil reais, eles tinham 166 mil reais, ou seja, eles pagavam a dívida e ainda sobrava 660 mil, ou seja, por isso que aqui, ó, significa 100%. Então, ó, o indicador de dívida da empresa começou a cair, cara, ir pro saco, entendeu? Ou seja, você começa a ver que a empresa começa a não ter dinheiro mais para pagar as dívidas, porque se endividou muito, ou seja, liquidez corrente é um indicador muito bom para você ver se a empresa está endividada, entendeu? Então se você vê, por exemplo, de cara, que a liquidez corrente da empresa é muito baixa, abaixo de 1, significa o quê? Se está abaixo de 1, significa que a empresa não tem condição de pagar nem a dívida de curto prazo dela em um ano. Você vê que a empresa está com uma liquidez corrente ruim e vê, que nem eu mostrei lá embaixo aquelas barras lá, que a empresa não está tendo lucro e tá pagando um monte de dividendo, cara, você vai cair num pepino gigante. E tem outra coisa, pessoal, não é só além de empresas que estão com pepino, que o pessoal começa a anunciar dividendo para vender as empresas, tem também empresas de setor cíclico, que é o que? Setor de commodity, que é o que? Empresas que vendem produtos que são o valor do produto que a empresa vende, a empresa não pode botar o preço que ela quer, que o preço é um produto internacional, ou seja, quem bota preço é a moeda comum internacional, no caso o dólar. Por exemplo, isso aqui é a Vale. A Vale é uma empresa que sofre muita volatilidade por causa de ciclo de mercado, que é o que? O preço do ferro
sobe e desce de acordo com a demanda do produto no mercado internacional. Então observa que ó, como o eletrocardiograma é bem intenso aqui, ó. Sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Ou seja, tem ciclos. Então muitas vezes o mercado vai pegar essa empresa aqui, ela geralmente são empresas que pagam dividendo. Por exemplo aqui, ó, o dividendo da Vale, né? Olha só os picos de distribuição de lucro que a empresa tem. A empresa já pagou 0,5%, como já pagou 18%, ou 3%, 8%, dependendo do ciclo do minério de ferro que ela tava. Entendeu? Só que o que o mercado vai fazer? Quando a empresa tiver prestes a entrar num ciclo bom, por exemplo, eles vão falar que a empresa tá ruim, porque daí quem vai querer comprar as ações vai ser quem é os institucionais, investidores com mais dinheiro, mais espertos, vão começar a falar nos influencers e sites, etc, que aquela empresa tem algum problema para que você venda a ação que você tem para eles comprar. E quando a empresa está prestes a sair do ciclo de alta e cair para o ciclo de baixa que eles identificam, eles começam a fazer mais propaganda dessa empresa para o pessoal bizonho comprar aquela ação lá no pico. E daí quando o pessoal chegar e comprar, a ação começa a cair porque os institucionais estão tudo saindo do papel. Ou seja, estão saindo da empresa. Então a empresa vai lá e cai o preço das ações tudo na mão dos trouxas. Aí, ou seja, o cara compra na alta e vende no fundo do mercado. O cara em vez de comprar ação no momento que a empresa está no momento descontado, no caso de ação cíclica, né? O cara compra aqui, os institucionais compram aqui e vendem aqui. Só que para ele comprar para o cara ganhar, o institucional ou o trader pica lá, comprar no fundo e conseguir ver na alta, ele tem que fazer trouxa suficiente para vender no fundo para ele aqui barato e depois fazer os trouxas comprar caro aqui dele, entendeu? Então esse geralmente é o papel das instituições financeiras, das corretoras, das casas de análise. É assim que elas ganham dinheiro, entendeu? É tudo, o mercado ele tem essa pilantragem aqui. Então por isso que é interessante o cara seguir conceitos, indicadores, etc. Principalmente aquela questão que eu falei de setor perene. Porque se o cara tem a consciência daquilo, ele não fica caindo nessas histórias, essas propagandas, essas manipulações de mercado e tomando no brioco aqui, entendeu? Nessas manipulações de empresas, corretores, financeiras e casas de análise, etc. Então, pessoal, geralmente é muito mais sedutor você vender um discurso de oportunidade, tipo, nossa, vocês não podem perder tal coisa, pode explodir e não sei o que. Então, o pessoal geralmente vai pegar casos de que aconteceu realmente de tal coisa explodir e vão falar que a empresa, tal ativo tem a mesma característica daquilo que já explodiu no passado e vai explodir de novo, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem no caso das ações como por exemplo a Magazine Luiza e a VEG, que foram empresas que se deram tão bem no passado, que subiram tipo 2.000, 5.000% no curto prazo. Fenômenos que nem o Bitcoin, por exemplo, que em 2013 estava ali em R$1.800 e chegou ao pico em 2021 a valer R$344 mil. Ou seja, tipo, umas valorizações surreais de curto prazo de 18.000%. A grande questão é que todo mundo quer acertar o cu da mosca e ficar rico rápido, entendeu? Só que a grande questão de ficar rico rápido é que somente o cara fora de série 0,01% vai ser o cara que vai acertar essa porra aqui em cima, entendeu? E tipo assim, se 100% das pessoas acreditam que vão ser 0,01%, automaticamente isso é uma conta de matemática que não bate. Não tem como 100% ser o fora de série 0,01%, entendeu? É isso que vocês têm que entender, entendeu? É isso que você tem que entender para evitar cair na ladainha desse pessoal aí, entendeu? Então quando você vê youtuber, canal de YouTube que já não tem que tem a moral mais baixa que o substrato de pó de bosta, entendeu? Vendendo coisa, tentando vender coisas para você, não pense que o cara tá querendo vender uma coisa boa para você, tá querendo fazer uma coisa boa para ele, entendeu? E tipo, você não vai, provavelmente você aí na sua casa com o seu notebook da Positivo, querendo fazer trade na sua casa, você não vai ser o cara 0,1% que vai acertar um cu de mosca, entendeu, cara? A gente tem que ter pelo menos a humildade de entender isso aí, entendeu? Ninguém vai vender um curso, uma coisa para você fazer um negócio fora de série, porque se fosse tão fácil ser fora de série, todo mundo era fora de série, não 0,01% das pessoas, certo? Então, como a questão das pessoas, as pessoas querem acertar esse cu de mosca, por exemplo, que acontece em poucas vezes na história da existência do mercado financeiro,
Então elas ficam nessa. É aquele mesmo sentimento de vou acertar na loteria, tá ligado? Um dia eu acerto lá. Só que nessa brincadeira do um dia eu acerto lá, ela tá arriscando o capital, às vezes, que ela tem da vida inteira. Tá vendendo um carro, tá vendendo a casa, tá vendendo um rim, entendeu? Pra apostar numa coisa que ele tá prevendo numa. Igual a cartomante tentando prever o futuro, prevendo linha de gráfico. Já falei isso aí lá na série Ações como Previdência. E por que eu falo que as pessoas elas querem ficar rico rápido? Tentando acertar uma coisa improvável. Sendo que a gente fala aqui no canal que aos juros compostos durante o tempo, basta não fazer cagada. O que é fazer cagada? Já falei em outro vídeo que era só não fazer cagada. Aqui eu tô mostrando os tipos de cagada pra vocês. Não cair em papinho de empresa de momento, não ir só porque a empresa está pagando um dividendo alto. Tem que ver o histórico da empresa. Ela não tem, essa é uma empresa que sempre teve dívida, essa é uma empresa que sempre pagou dividendo de forma crescente, essa é uma empresa que sempre teve lucro consistente durante os anos, pelo menos 5 anos, cara, no mínimo. E também, claro, uma outra questão que vocês têm que avaliar também, empresas que abriram capital há pouco tempo. Você nunca deve comprar empresa que fez IPO há pouco tempo, ou seja, uma empresa abriu capital mês passado. Cara, a empresa não tem histórico no mercado, na bolsa. Você não sabe se aquela empresa abriu capital só para pegar dinheiro das pessoas e depois dar golpe, que nem fez a IRB, a IBR3. Ou, entendeu? Tipo, que fez o quê? No terceiro ano que ela tinha aberto capital, deu aquele escândalo da IRB lá, que a IRB derreteu e teve uma corrupção fodida na empresa que só destruiu o dinheiro do pessoal. Entendeu? Isso aí é caso até para o outro vídeo, quando falar exatamente como que eu faço para escolher as ações. Mas aqui mesmo eu já passei por cima, mais ou menos, no mínimo que você tem que olhar de cara para depois avaliar outras coisas, entendeu? Então todo mundo quer ficar rico rápido, mas ninguém quer ficar rico devagar. Essa é a questão. Ah, Yanni, mas você fala, como assim ficar rico devagar, não sei o que. Pessoal, sabendo que você não vai ser o cara fora de série 0,1% que vai acertar o cu da mosca aí fazendo trade com esse netbook da Positivo aí, esse computador da Xuxa que você tem na tua casa, sabendo que os juros compostos é uma força matemática certa, uma lei da exatas, e sabendo que o governo inflaciona a moeda e fode com tudo, que só ativos tangíveis reais ou que são imóveis são úteis, coisas úteis, ou no caso das ações que são empresas que fabricam objetos tangíveis úteis ou oferecem serviços úteis e etc, que são coisas que têm um valor independente do quanto fuder com a moeda. Ou seja, relembrando, enquanto existe livre mercado de propriedade privada, isso aqui vai acontecer se você não fizer o mínimo de estupidez, como eu citei ali, cair naqueles papos. Observe, eu disse, ninguém quer ficar rico devagar, certo? Você pode pensar assim, porra, Yanni é sensacionalista pra caralho. Não, não é bem assim. Então observe aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Um período de... Eu peguei plano real aqui para não ficar complicado para você entender. Tirei o cruzeiro que foi hiperinflação lá nos anos 70, 80, até meio ali em torno do Fernando Collor, quando trocou a moeda estabilizada, que foi ali pós Fernando Collor, desculpa, ali o Fernando Henrique. O Itamar Franco e Fernando Henrique, né? Então, ó, 10 de março de 94 até 10 de novembro desse ano, ou seja, um período de, vamos ver aí, dá o que? 29 anos, 30 anos? Ou seja, cara, 30 anos é tempo. Então, se você começasse a investir com 20 anos, você estaria hoje com 49, 50 anos. Só que o que teria acontecido? É a questão do ficar rico devagar, né? Que eu falei, olha que desde 94 até 2023 agora, mês passado, então a gente tem empresas aqui de setores razoáveis, né? A gente tem Eletroassaltona, que é uma empresa que mexe com fabricação de equipamento industrial para empresas de... se não me engano, eles fabricam maquinários para as empresas de geração de energia elétrica, ou seja, aqueles maquinários gigantes de Itaipu, aquelas coisas lá, peças variadas desse tipo. CSN, que é uma mineradora que fabrica, além de extração de vender o minério em si de ferro, fabrica chapas de aço, que são usadas para fabricar automóveis, geladeira e outras coisas essenciais que utilizam prensas para prensar chapas para fabricar produtos. A STT é uma empresa geradora de energia lá de São Paulo. Transmissor Paulista, que é uma empresa de transmissão de energia,
E lógico que não podia deixar o exemplo de exceção fudido que todo mundo sabe, que é a VEG3, que é o quê? Que é uma empresa lá de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que é uma empresa que fabrica também tecnologia essencial, desde motores elétricos, motores combustão, eles fabricam tintas, vernizes e vários tipos de coisas que são de certa forma essencial e são muito bons nisso. Então, de 94 a 2023, como eu disse, qualquer empresa na bolsa que vocês pegarem num prazo de longo prazo, 10 anos para cima, vocês vão ver um desempenho desse tipo aqui. E nesses gráficos aqui já está incluindo o reinvestimento dos dividendos, tá? Então a empresa que mais se valorizou nesses 29 anos foi essa aqui, ó, a Eletroassaltona. Então vamos agora para a porcentagem, que é o que mais faz o pessoal cair o cu da cadeira aí. Aqui, ó. Será que vai dar para vocês verem? Deixa eu ver se dá um zoom mais aqui, ó. Pronto, ó, um zoom bem dado, né? Então fica até maior a porcentagem para vocês verem, ó. 175.000% da Eletroassaltona. A CSN Mineração 24.000%. A STET 48.000%. Transmissão Paulista 34.273%. E VEG 98.000% no longo prazo. Tá. Aí o Bitcoin lá no outro slide ali fez 18.000% e de 2013 até agora. Legal, cara. É um exemplo de cu da mosca. Que é o 0,1% da história do mercado de capitais, né? Só que aqui a gente tem um exemplo dos juros compostos do cara que investiu num ativo tangível. Como já expliquei, não vou ficar repetindo o mesmo slogan toda hora. Que por um lado foi até bom que entra na cabeça de algumas pessoas que precisam, mas fica chato. Só que acontece, quando a gente fala fica rico devagar, é exatamente isso aqui. Várias empresas que eu colocar aqui vai dar uma mediana, geralmente de 15 a 20 anos investindo, de pelo menos de 6.000% a 25.000%, a média de desempenho de criação de patrimônio no longo prazo. Então, ó, todos esses ativos que tá aqui, ó, vamos pegar que tá num rendimento ali na faixa do meio, uma mediana, né? Se a Autona ali fez 173.000%, que foi aqui passou de rolo compressor em cima de todas aqui em criação de valor, vamos pegar ali na faixa do meio a Transmissão Paulista. Então a gente vai pegar ali, ó, 33.000%. Vamos pegar o ano 1994, março de 1994. Então vou pegar para vocês aqui, vou pegar 10 salários mínimos que se o cara investisse 10 salários mínimos em 1994, quanto que esse cara teria agora em 2022? Então, meus caros estilones, vamos pegar aqui o salário de 1994, ali o salário mínimo em torno de 64,79, né? Então vamos colocar ali que o cara colocou 10 salários mínimos lá naquela empresa que deu a mediana de 32.000% em 29 anos. Então, o cara que só deixou o dinheiro lá e foi trabalhar e viver a vida dele em paz e ficou quieto, só de deixar quieto lá. 647. Peraí, primeiro, né? Mais ou menos, senão vocês fazerem a conta. 32.000%. Primeiro se divide por 100, né? Que a porcentagem é uma fração, né? Então é 32.000 sobre 100, certo? Então seria 647,90 vezes 320, tá? Então isso aqui seria os juros compostos só de ter esquecido as ações lá, entendeu? Ou revestido os dividendos que foram caindo lá, entendeu? Não fez mais nada. Tranquilinho aí, o cara ia ter hoje aí 207 mil reais, tá ligado? Tipo, se teu pai tivesse comprado essas ações aí, esquecido da vida, do nada você ia ter 207 mil reais, tá ligado? Agora, por exemplo, se a gente pegar aqueles exemplos lá de empresas que foram bem, mas muito bem mesmo, então a gente pegaria o que? Os 647,90 do cara e poderia multiplicar ali, por exemplo, aquelas outras empresas que fez... Por exemplo, 88.000%, 90.000%, que nem a VEG, né? Ou seja, 647 por 90
A gente vai dividir lá os 88 mil da VEG lá, 100, então 880. Pega de novo, 647,90 vezes 880. Então, tranquilo, teria meio milhão de reais. Entendeu? Isso, o cara simplesmente seguir na vida dele, estudando. Só que assim, gente, a conta, isso aqui é um valor que não chega nem perto, porque a gente tá calculando só se a pessoa tivesse esquecido lá, entendeu? Só que o que conta é o seguinte, a gente vai ver isso no próximo vídeo. O aporte, quanto você vai focando no seu trabalho, você estuda, melhora de carreira, e o seu salário aumenta, o seu aporte aumenta mais, entendeu? Então provavelmente você não pegaria, por exemplo, hoje lá o seu FGTS lá que você deve ter, sei lá, 15, 20 mil reais e colocasse isso, por exemplo, lá e não fizesse mais nada. Geralmente o cara vai ficar lá uns 5, 6 anos aportando 10% do salário, entendeu? E o dividendo em si vai aumentar muito mais. Então aqui é como se o cara tivesse só jogado ali 10 salários mínimos, entendeu? Então a questão dos juros compostos é muito mais amplificado com o aporte, entendeu? E vocês vão ver isso daí no próximo vídeo. Eu quero vocês aguardar para vocês verem a diferença que faz. Fora que o cara que faz o buy and hold, ele paga muito pouco imposto e deixa muito menos dinheiro na mesa. Você vai ver como que é ilusório a questão da taxa em si versus o que realmente recebe-se de renda passiva. Ah, senhores, e antes, para que a conta da noção, porque a gente está falando de um período que a moeda valia um valor de compra em 94 e vale um valor de compra agora em 2023. Então, 10 salários mínimos, no caso, seria equivalente a você investir hoje 20... Esse valor em 94 seria equivalente hoje a investir R$21.954. Então, vamos fazer a conta então para trazer o poder de compra daquela rentabilidade que aconteceu durante o tempo para cá. Então, usando a mesma questão, 21.954,53 centavos vezes 320. Então, um valor em poder de compra daquela porcentagem da mediana lá de 200 e poucos mil seriam em poder de compra hoje 7.025.449 reais, entendeu? Então, essa é uma questão interessante para você estar observando o valor daquilo lá no poder de compra rentabilizado, porque é uma distância de tempo muito grande. Então aqueles 647,90 que seriam 10 salários mínimos seriam equivalente você investir hoje 21.954. Então, simulando a mesma coisa que aconteceu naqueles 32% com esse valor corrigido aqui pela inflação, o resultado seria de R$7.025.449 reais. Comentário dos vídeos não representa compactuação ou opinião do produtor. Os comentários de mercado não são recomendações de investimento. Acesse Central de Conteúdos, link na descrição.